Fala pessoal, beleza? Boaz Araújo aqui na área de novo. Tô até meio perdido onde eu olho. Hoje um videozão rapidão também e só bater um papo com vocês, uma dica na verdade. Eu acho que é um vídeo de um conceito geral, não só aí pra músico. Na verdade eu quero contar, explicar também pra quem tá chegando agora e contar pra... Onde eu pus esse microfone? Não sei onde eu pus o imã dele. Vou deixar aqui. Eu acho que espero que pegue. E contar para vocês uma solução que eu encontrei para um problema que pode ser comum para algumas pessoas. Então vamos lá, vamos direto pro vídeo. Foi essa semana passada? Foi questão de alguns dias mesmo. Não estou confiante, vou segurar o microfone. Há alguns dias atrás eu estava conversando com um colega meu, um colega que também é luthier, que também trabalha na área da luthieria, de ajustes, enfim, e ele estava me falando alguns equipamentos que ele tinha lá. Ele tinha muito equipamento de abandono, e isso é comum. Esse é um problema comum que acontece, tá? Nas lutherias, a gente sempre... desde que eu toco, desde que eu entendo que eu convivo nesse meio, eu vejo muito isso, muito instrumento abandonado, coisas empilhadas, peças, e aí são instrumentos de abandono. É muito comum. Você que é luthier aí, você que já foi em uma luthieria, você que entende aí um pouco dessa área, você não vai me deixar mentir. E talvez você tenha também alguns equipamentos parados aí que abandonaram, que não aprovaram o serviço, enfim, que ficou parado aí na sua oficina. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho da maneira que a solução que eu tive para mim não ter esse problema. Então, de loja realmente física, de CNPJ, de trabalho mesmo, assim, 100% com a luthieria, desde que eu comecei, nunca tive um abandono de instrumento, nunca tive problema com instrumento, porque desde o início eu comecei a agir dessa forma. Qual que é? O agendamento e a avaliação só mediante o cliente na oficina. Então, às vezes pode ser até um pouco chato, tem alguns clientes que às vezes não entendem, às vezes acham que a gente está dificultando o acesso deles à oficina, enfim. Não dá para agradar todo mundo, e aqueles que não entendem realmente não é o perfil que a gente consegue atender. Então não dá para atender todo mundo, não dá para agradar todo mundo. Então esse foi um dos motivos do agendamento. Então quando você agenda um horário até a luthieria, você traz o instrumento, você vai ser recebido aqui, eu vou olhar o instrumento na sua frente, o que tiver que desmontar eu já vou desmontar na sua frente para passar um orçamento preciso. Você não corre o risco da gente de eu te passar um orçamento e depois te ligar, acabei de descobrir aqui que tinha mais uma coisa para fazer. Isso é só em casos de elétrica mesmo, da gente fechar o setup e aí a gente abrir a elétrica e olhar, cara, dava para melhorar, dá para fazer alguma coisa, mas são casos raros, tá? Então o orçamento ele já é passado junto com o cliente. Então essa foi a melhor maneira que eu tive, que é o que deu o melhor resultado. Então não tem esse problema de o cara chegar, aconteceu muito disso. Cara, eu vou mandar entregar, eu vou deixar aí, fulano vai passar, e a gente recusa a entrada do instrumento, a gente não pega. Então, não, só vou deixar que eu tô com pressa. Não, a sua pressa não é mais importante do que a minha organização. A sua necessidade não é maior do que a necessidade da oficina para ela rodar de uma forma bacana. Então, é assim que funciona. E não é todo lugar que você chega, você não chega lá numa clínica e fala, vai, me atende aí agora porque eu tô com dor de dente. Não, se você não marcar horário, você vai ficar com dor de dente. Então é mais ou menos assim que é a minha forma de pensar. Mas isso contribuiu para que eu nunca tenha equipamento parado. Porque a partir do momento que você trouxe seu instrumento, eu te falei o que precisa ser feito, eu te passo o orçamento, você aprovando o orçamento, efetuando a entrada do serviço, eu já te dou o prazo de entrega, que a gente nunca falha no prazo de entrega. O que vai acontecer? A chance é praticamente zero
da pessoa abandonar um instrumento na oficina. E a maioria desses instrumentos que estão abandonados nas lutherias é umas tranqueiras, assim, uns violões que não vale a pena arrumar, guitarra que não valeu a pena. A guitarra paguei R$ 200, deixei lá para fazer o orçamento, o cara me passou 400 de serviço e não vale a pena eu arrumar. Aí fica daquela, depois eu pego, e vai ficando e acaba ficando abandonado na oficina, e a oficina fica meio preso, sem ter o que fazer com esse instrumento. Às vezes por lei não pode jogar fora, então acaba acontecendo essas coisas. Então esse é um dos motivos também que eu sempre trabalho com horário agendado, para que eu não tenha esse problema. Muitos clientes vêm na oficina e falam: pô, cara, não tem você não tem nada desmontado, não tem um instrumento velho quebrado, jogado, não tem uma quantidade enorme de bagunça, de equipamento empilhado, você não tem peças empilhadas, tipo, pô, precisava de um parafusinho de não sei o que, você não tem uma ponte velha para tirar o parafusinho. Então, sim, é a nossa forma de trabalhar. Eu acredito que essa é a forma mais honesta que eu consigo para te entregar um serviço mais honesto, para te entregar aquilo que eu me proponho a fazer. Então, para isso, eu preciso de organização, eu preciso de ordem, eu preciso de processo, e eu não tenho como ficar recebendo instrumento de qualquer jeito, empilhando equipamento, passando orçamento, esperando aprovar o orçamento. Isso, ele atrasa o lado das pessoas organizadas. Então, toda vez que você é desorganizado e você precisa de algo em cima da hora, que eu estou passando aí, vou deixar aí que eu preciso com uma urgência, a sua urgência geralmente vai atrapalhar alguém que é organizado. Então, isso aqui não acontece. Então, a sua urgência, ela é tão importante quanto a nossa organização. Porque se a gente não tiver essa organização, eu não consigo te atender na sua urgência. Então, talvez na sua urgência, na sua emergência, eu consiga te atender. Pode ser que eu consiga, sim, mas se eu conseguir te atender, isso foi um reflexo de toda a nossa organização, de todo o nosso empenho pelo aquilo que a gente faz. E eu acho que o vídeo de hoje é isso, é um vídeo mais curto, mais básico, sem muita enrolação também. É mais uma dica e uma informação, uma dica para você que tem esse problema na oficina de muito abandono, muita questão de peças, todas essas questões que você pode ter na oficina. E às vezes você acha que está preso juridicamente, que não pode vender o equipamento, não pode jogar fora. Então existe sim muitas coisas que dá para você trabalhar nesse aspecto. E uma dica que eu dou por experiência que funciona é o agendamento e o orçamento com o cliente em loco. Nunca faça um orçamento sem estar o dono do instrumento, o cliente presente no momento do orçamento, porque ele vai te falar as dores que ele tem, você vai explicar o porquê, ele vai entender o porquê e ele vai concordar ou não, e você já vai passar o valor, você já vai passar o orçamento, ele vai aprovar ou não, e ele vai fazer o sinal ou não, depende da sua forma de pagamento, parcelamento, aí é outra questão. Mas o que tem me ajudado e me ajudou a não ter equipamentos abandonados na oficina é justamente isso. Eu acho que, se eu não me engano, eu vou, para não dizer que eu estou mentindo, eu tive 2 equipamentos. Teve uma pedaleira na época que eu fazia eletrônica e que não compensava arrumar, e eu levei uma canseirinha aí de uns 3 ou 4 meses com equipamento parado e mandando mensagem, a pessoa não vinha buscar, mas era uma pessoa que também não morava aqui, até o ponto que ela falou: cara, pode descartar. E eu tenho registrado até hoje essa conversa. E aí eu peguei ela, simplesmente joguei no lixo, e um amplificador que também na época foi para serviço e não compensava, porque tinha feito muito gambiarra, tinha muita coisa mexida no amplificador, e eu aconselhei ele a levar na outra assistência que ele havia feito o serviço antes. E aí foi enrolando: tô sem tempo, e foi levando, até que eu joguei fora o amplificador. Eu simplesmente desmontei ele, quebrei a placa, quebrei tudo e joguei no lixo o amplificador. Então foi só, eu acredito que esses 2 casos que aconteceu aqui na oficina, e que, por incrível que pareça, o primeiro caso foi logo no começo, então foi algo que me ensinou a instituir mesmo esse padrão, mesmo eu já ter iniciado com essa mentalidade, e o outro era pessoas que eu conhecia. Então, por isso que eu cortei, e eu corto realmente até pessoas conhecidas. Então, já teve casos, por exemplo, de amigos meus me mandarem mensagem: pô, mas eu preciso fazer isso no instrumento. Cara, hoje eu não posso te atender. Cara, mas eu preciso para hoje. Cara, se depender de mim, você
não vai ter como fazer. Então, se você só depende disso para fazer, eu não vou poder te ajudar. Eu sei que a gente é amigo, eu sei que a gente se conhece há muito tempo, porém, se eu abrir uma exceção para te ajudar, eu vou prejudicar um outro cliente que está chegando agora. E a importância para mim é sempre a mesma. Então, o prazo a gente tem que cumprir. Então, não vou poder te atender. E já aconteceu isso, e não foi uma, não foi duas, não foi 5 vezes. Foi algumas vezes já aconteceu isso. Em alguns casos, essa pessoa entendeu a situação, até levou em outro profissional que podia atender ele de uma forma mais rápida e me falou depois, levei lá, ele conseguiu lá, fez tal, resolveu. Em outros casos, a pessoa simplesmente não respondeu mais e cortou totalmente os vínculos. Então aí tem dodói para todo lado, né? Mas amigo e pessoas que te conhecem, que não é nem questão de ser amigo, quem respeita o seu trabalho, ele vai entender os processos que você tem que criar e que ninguém é melhor do que ninguém. Beleza? Valeu demais, galera. Tamo junto. Qualquer dúvida, manda pra gente e vamos bater nesse papo aí ao longo dessa semana que tá se iniciando hoje. Beleza? Tamo junto. Vamos que vamos.